sem dúvida nenhuma, são muitos esses desafios, né? Talvez, se não houvesse a barreira do tempo, a gente pudesse ficar aqui conversando horas a fio, e tenho certeza que a gente ainda assim não esgotaria o assunto sobre a proporção desses desafios, né? Parece, inclusive, que muitos vão se relacionando, né? Como se fosse uma bola de neve. Isso vai aumentando a complexidade de se solucionar todos esses desafios, né? Entendo, talvez, que no futebol de campo os desafios possam ser ainda um pouco maiores, né? Pela cultura que existe em relação à tradição do nosso futebol de campo. Mas no futsal, queira ou não queira, esses desafios vêm na esteira também, né? Uma vez que o futsal tem sido adotado como um caminho, né, para a iniciação dos jogadores de futebol de campo, né? Isso é uma outra discussão, né? Mas indo ao ponto aí da pergunta, eu poderia enumerar aqui algumas situações que são grandes desafios, né? O próprio modelo de negócio do futebol é um desafio grandioso, né? Uma vez que a gente tem tolerado o comércio livre, né, e o tráfico de crianças, isso é um desafio muito grande que vai para além do futebol, né? Ele envolve a esfera, inclusive, criminal, né? Que a gente está vendendo, comprando e traficando crianças. Esse é um desafio que eu considero dos mais importantes aí e que, infelizmente, ninguém tem tomado nenhuma providência, né? O outro desafio que vem na esteira dessa questão do modelo de negócios é a interferência que as categorias de base, inclusive hoje de iniciação, né, que as coisas são cada vez mais precoces, né? Então as categorias de base têm uma interferência muito forte e às vezes muito negativa da família, dos agentes intermediários e dos patrocinadores. Então esse é um outro ponto que a gente infelizmente sente muito por isso. São adultos prejudicando o desenvolvimento e o transcorrer das categorias de base e de iniciação, né? Aí a gente tem a especialização precoce. Parece que hoje, quanto mais cedo, melhor. E a ciência já sabe que quanto mais cedo, pior. Então a gente tem aí um desafio gigantesco, uma vez que a gente tem jovens sendo promovidos ao profissional e vendidos à Europa, em idades muito precoces, a tendência é que a iniciação e as exigências se tornem ainda mais precoces do que já são. Isso é um problema. O outro problema é o desconhecimento aplicado às categorias de base. Temos profissionais fabulosos, não dá para generalizar, mas ainda existe um desconhecimento importante, sobretudo sobre como desenvolver talentos. Ninguém estudou. Infelizmente, eu digo categoricamente que ninguém estudou como desenvolver talentos. Isso é muito preocupante, né? Esse é um problema sério. A gente não tem um projeto consolidado e comprovado de eficiência e eficácia da formação e desenvolvimento de talentos. Não temos. Nenhum projeto é duradouro o tempo suficiente para mostrar a sua eficácia. Então, quem que a gente está formando? Me parece ousado dizer que a gente forma. Acho que o acaso forma mais, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente não tem nenhum projeto que tenha se provado até hoje, né? Mais um problema, grande rotatividade dos treinadores, comissões técnicas e das demais funções da base. Não dura um ano. Os treinadores da base mudam a todo momento, por vários motivos. Mas como é que a gente vai formar alguém se não tem projeto e se tem rotatividade de profissionais? É uma conta que nunca vai fechar. E aí é o acaso, de novo, tentando resolver os problemas.
Falta de um plano de carreira para os treinadores, isso interfere. Qual que é o plano de carreira do treinador? Querer chegar ao profissional. Isso não é plano de carreira. Eu preciso de treinadores especialistas em cada categoria e que queiram ser os melhores treinadores do mundo naquela categoria, não na outra, naquela. Categoria de base não deve ser escada para treinador. Deve ser um objetivo nobre e que seja bem remunerado, e que não é. É muito mal remunerado, inclusive nas equipes grandes, né? Reconhecer o papel da ciência na formação do talento. Não reconhecemos ainda, nem chegamos perto. Especialização precoce, a gente já falou. E o outro problema, muito grave, que já é um desdobramento de algo que a gente já citou, é a questão da captação. Uma palavra obscura, né, que a gente herda dos tempos da escravidão, de capturar pessoas, e que a gente transferiu isso para o futebol, onde a gente sai por aí capturando crianças, à torto e direito. Então, esse é um problema. Captação não é desenvolver talentos. Tem clubes que captam, mas não desenvolvem. São coisas totalmente distintas. Então, esses são problemas seríssimos. E a sua pergunta, João, ela é muito oportuna, porque as coisas estão acontecendo e simplesmente não há um pensamento crítico sobre isso, né? João, primeiro eu quero corroborar todas as falas do Massa, né? Eu acho que o Massa tocou em pontos que são os mais importantes. Cada ponto que o Massa destacou, nós podemos ficar aqui 2 horas discutindo cada tópico que ele levantou, porque, na verdade, esses são os nossos maiores problemas, né? Mas, óbvio que a brevidade do tempo não nos permitirá fazer isso. Mas, eu acho que nesse tempo que nós vamos conversar aqui, nós vamos voltar a essas temáticas que o Massa destacou, procurando enfatizar a gravidade do problema. Porque o que o Massa levanta não é algo que nós estamos falando agora. E o Massa não foi o primeiro a dizer isso, eu não fui o primeiro a reforçar isso. Isso já está acontecendo há um bom tempo. E parece que, pelo modelo de negócio, o que a gente fala é simplesmente falar ao vento, porque as pessoas não tomam providências. E, principalmente, porque isso está arraigado na nossa cultura e se estabeleceu como crenças, né? Basicamente, o que o Massa disse hoje é crença, né? É verdade, crença no sentido de uma verdade sustentada pelo senso comum e não sustentado pelo conhecimento. Então é sustentado simplesmente pelas evidências empíricas que não se justificam. Na verdade, as evidências empíricas explicam o que o Massa quis dizer com o acaso. São as evidências empíricas que justificam o acaso. E aí o acaso vira regra, e essa regra vira crença. E aí, jovens acreditam no dom. Treinadores acreditam no dom. Treinadores não entendem o que é formação. Por quê? Porque vão na faculdade e não se preocupam em aprender pedagogia. Se preocupam simplesmente em, se eu fui um ex-atleta, eu já sei de tudo. Se eu já fui jogador de futebol, eu já sei de tudo. Se eu já ganhei, ou aquela brincadeira, né? Você chupou laranja no vestiário com quem? Eu já chupei com fulano, com Beltrano, então eu sei, você não sabe, né? Quem falou que o livro ensina alguma coisa? O livro ensina a jogar futebol, né? Agora, o grande ponto é que os pais dessas crianças estão como treinadores e jovens também presos a essa crença. E, obviamente, os espertalhões, que são os dirigentes e esses que se chamam agentes, são aqueles que estão fazendo o tráfico
de jovens. Estão simplesmente achando ou reproduzindo aquilo que foi o que o Brasil sempre fez, que é exportar matéria-prima, ou ser vilipendiado, roubado da sua matéria-prima. Porque não é nem vender a matéria-prima, é simplesmente pegam a matéria-prima e levam para fazer algo de importante em outros locais. Como fizeram com o pau-brasil, como fizeram com o nosso ouro, como fizeram com tudo o que aconteceu ao longo da história do Brasil. Veja, eu principalmente estou cansado de ver jovens chegando na seleção brasileira principal e eu não conheço o percurso formativo desses atletas, né, que estão até jogando em grandes clubes, e você vê que simplesmente ele usou um clube como trampolim para logo já ser traficado, exportado e simplesmente sendo explorado nos países nórdicos. Ou seja, vivemos ainda um período de colonização no nosso esporte. E quem ganha dinheiro com a colonização? Sempre um grupo muito pequeno de pessoas. E os pais iludidos acham que vão ganhar dinheiro como as pessoas acham que vão ganhar um dia na loteria. O acaso vai fazer alguém ganhar na loteria, mas não é a regra, né, Massa? Não é simplesmente você ficar apostando no acaso. E o que é um problema? Na aposta de loteria, você simplesmente perde dinheiro. Agora, na aposta com o seu filho, você destrói a vida dele. Você destrói a vida de jovens. Você transfere. A psicologia já explicou isso 1 milhão de vezes. A psicanálise já desvendou essa sobreposição dos meus desejos, daquilo que eu fui incompetente de ser. Eu não consegui ser jogador de futebol, mas meu filho será. E meu filho será, então eu vou me realizar no meu filho. Meu filho simplesmente é instrumento para a realização do meu sonho.